o Vasco precisava, na virada de temporada, de, no mínimo, 2 zagueiros de, cara, ponta firme. O cara chegar ali e resolver problema. E aí, se o Pedrinho detecta que, essas oportunidades de mercado que chegariam para resolver problema, a gente não consegue porque outros clubes ou têm mais dinheiro ou tem mais organização. E isso conta hoje, cara, porque o cara que olha para o Vasco, numa situação meio indefinida, pô, imagina que se um técnico, o jogador fecha um contrato de 3 anos e daqui a pouco o Vasco volta para 777, está nesse imbróglio jurídico e sabe que tem histórico de salários atrasados, tem problema financeiro, o cara prefere o conforto de, pô, vai jogar no Fortaleza, vai jogar no Bahia, vai jogar num time mediano da Europa. Então o Vasco, realmente, em bola dividida, o Vasco está fadado a perder. Essa é a realidade do clube hoje, mesmo com um bom scout. Agora, se o dirigente joga real, pô, cara, é isso aqui que a gente tem. E para jogar real, aí que é a dificuldade hoje. E não é só do Pedrinho, não, de muitos dirigentes, que abrem mão da vaidade, quer ser meio doutor ali, de bater no peito e contra tudo e contra todos, e de, cara, bancar algumas coisas, de ser impopular. Porque hoje a realidade para o Vasco, com a grana que tem, com o orçamento que o Pedrinho falou, pô, nós temos 10 milhões de dólares. Cara, 10 milhões de dólares no mercado hoje não faz cócegas. É muito pouco, de fato. Mas se joga real, aí eu pelo menos respeito que é o cara que entendeu a situação, é crítica, não dá para ir muito além. Em briga de mercado, por mais que o Vasco tenha ali uma inteligência foda, é difícil. E, cara, hoje todo mundo tem scout. Todo clube, o Bruma, por exemplo. Nossa, o Vasco achou o Bruma e depois o Benfica foi lá. Não, pô, o Benfica certamente já tinha um cara ali na palma da mão, se sentiu que tinha uma concorrência, foi lá e pegou. Então, e nessa realidade, eu acho muito preocupante, e aí é muito, isso pode se confundir com vaidade e esconder da realidade, quando o Pedrinho fala top 8, e para mim não foi só ali para valorizar o elenco, foi muito para tirar o dele da reta, de, pô, ó, nossa parte aqui tá feita, janela maravilhosa. Cara, não é a real. Porque tem torcedor que cai nessa conversa. Não, temos o elenco top 8. E não tem. Então, e nesse ponto eu vejo que o Pedrinho foi muito refém ali. Eu lembro o Dinamite, era um cara... Eu lembro que eu fui entrevistar o Dinamite no último ano de mandato dele, em São Januário. Até engraçado, assim, porque o Dinamite já estava meio fora do ar ali. E os bastidores dessa entrevista são coisa de louco. Assim, o Dinamite... Conta. Não, que a gente chegou lá, né? E o Dinamite tá. A gente chegou em São Januário, né? Carro da reportagem ali, e 2 torcedores xingando o Dinamite, fora, não sei o quê. Tava, ele era um momento ali, pô, o Vasco tinha acabado, segundo rebaixamento, estava na Série B. Ele sendo muito questionado, e ele estava numa de precisava se salvar a idolatria dele, porque, pô, o Roberto, quando morreu, pô, todos os tributos merecidos, mas naquela época de dirigente, cara, ele apanhou muito, tomou muita porrada, e ele estava frágil ali, tá emocionalmente frágil. E aí a gente entrou, né? A entrevista foi no restaurante de São Januário, e aí ele ficava chamando os funcionários e falando, cara, pergunta para eles, eu te trato bem, não trato? Eu sou um cara legal, não sou? Eu sou um bom patrão, né? E até o garçom falou, não, o senhor é ótimo, doutor Roberto. Ele tirou R$50 do bolso, deu para o garçom ali, o garçom saiu rindo. Aí, tá vendo como funciona o Vasco aqui? Hoje as pessoas gostam de mim, não é o que está acontecendo lá fora. E aí, não, e assim, estava na época de Copa do Mundo também, né? E ele falando, que as pessoas falam aí que tem dinheiro público nos estádios da Copa do Mundo, mas as pessoas não sabem o que é dinheiro público. E Roberto, acho que 5º ou 6º mandato como deputado estadual. Ele falou, você, por exemplo, a revista em que você trabalha, é dinheiro público que mantém. Aí eu pensei, pô, o cara vai falar publicidades estatais. Porque o trabalhador que compra a sua revista, ele tira dinheiro de onde? Ele recebe, vocês estão ganhando dinheiro do público. Eu falei, caramba. Roberto, deputado, o grande Bob, né? E assim, cara, ele estava muito fora da casinha. E muito, porque a vaidade dele foi afetada. Pô, o cara que era ídolo máximo do Vasco, de repente, era xingado na porta do estádio. E isso pega muito pro cara que foi ex-jogador. E o Pedrinho, pô, longe de ter o tamanho do Roberto, né, na história de craques, de ídolo do Vasco,
mas é um capital que ele tem. E além do capital como ex-jogador, ele teve um capital que era do ex-jogador e comentarista sensato, de um cara que saiu da Globo. Pô, todo mundo elogiava o Pedrinho por ser um cara que tinha ideias modernas. E aí, quando começa a gestão Pedrinho, e aí você vê, pô, contratando amigo daqui, amigo dali, e dando umas aparelhadas internas no Vasco, e aí demite o Paiva da maneira como demitiu. E pô, o Álvaro Pacheco nem entra em questão, não foi um técnico que ele contratou, mas a maneira como ele tem gerido até aqui, e é isso, não acho a gestão desastrosa do Pedrinho, tem ali pontos a favor, pontos questionáveis, né? Mas não condiz com tudo que se esperava dele, a expectativa que tinha em relação ao Pedrinho. E para o cara, quando ele... O Pedrinho, o que ele imaginou? Pô, eu tô chegando como ex-jogador, tô pegando isso aqui na Bacia das Almas, salvando do que foi a 777, vou fazer uma gestão acima de qualquer... É suspeita, pô, você elogiado, querido na rua. E, cara, a partir do momento que você tem a caneta na mão, o resultado não vem, é pedrada. E tem que assumir... Tem o lado legal de ser presidente, todo o status, mas tem um lado ruim também. E acho que eu vejo essa dificuldade ainda do Pedrinho, de se desapegar dessa vaidade. E é isso, cara, manda real para a torcida, fala, pô, não temos elenco top 8, se cravar a campanha do ano passado, tá ótimo, e vamos trabalhar para melhorar. Mas, para mim, ele escorregou e ofereceu munição para crítica também quando ele jogou essa de top 8. Você falou de vaidade, Breila? Quer falar, Juninho? Eu sigo. Não, ele vem se mostrando não saber lidar muito com as críticas, né? Leva muito assim, muito pro pessoal. Tipo, a crítica é o Pedrinho, o dirigente, as escolhas que ele faz como presidente, o erro, o acerto, mas ele leva muito para ele, como se estivesse falando dele, da pessoa dele, duvidando do caráter dele. Se você está criticando uma escolha dele, você está insinuando que ele é ladrão, que ele é mau caráter, que ele é isso, que ele é aquilo. Leva muito pro pessoal, enfim. Coisa de bloquear torcedor. Aconteceu comigo, Juninho. Eu já te perguntar. Então, bloqueia torcedor, enfim, uma coisa que quem está ali no cargo tem que saber lidar minimamente com esse tipo de situação. Acho que ele pensou, não sei por que carga d'água pensou, porque todo mundo que sentou na cadeira levou porrada, não importa até quem pode ser o melhor presidente do mundo. Se é campeão brasileiro agora, daqui 2 semanas tu perdeu, tudo vai ser criticado, cara. Tem que ser o torcedor que ser campeão de novo, né? Exatamente. Então, não sei se ele achou que isso aí ia ser idolatrado, não sabe lidar muito bem com isso. Mas não vou te interromper, não. Tu ia contar que aconteceu com você. Prossiga. Não. E no ano passado, né, quando eu falei ali, quando ele... Oi, desculpa. É um delay, desculpe, é um delay. Vai lá, Breila. Não, mas no ano passado, quando eu falei do Felipe ali, né, aquele contrato Felipe, nessa, para mim, a demissão do Paiva foi um erro, né, principalmente, não um erro de demitir, porque o trabalho ali já não estava andando, mas pela forma como a diretoria não se posicionou em proteger mais o trabalho do Paiva. E o Felipe, Felipe é ídolo, Felipe, um dos maiores jogadores que eu vi com a camisa do Vasco, mas, na minha visão, ainda não está preparado para ser técnico do Vasco. E, cara, naquela época, se não rola a grita da torcida, isso é meio que o plano. Ia terminar o ano com o Felipe, ali bem, nossa, o Felipe salvou, tá na Sul-Americana, e ia continuar. Então, a torcida que deu o grito, falou, pera lá, não é o Felipe, e aí ele meio que dá um passo atrás. E aí, na época, que eu falei, o Vasco não é time de amiguinho, de parça, de ficar... E o Pedrinho fez coisas bem questionáveis também. Teve a história do Futset lá, botando influenciador que era amigo. A história da base também, que ainda é mal contada, de mudar ali a gerência muito por ser gente próxima dele. Então, tem que entender que o Vasco, em qualquer clube, é muito maior do que afinidade, você gostar de uma pessoa. Tem que ser uma análise realmente fria e imparcial de se a pessoa é boa ou não é. Então, na minha visão, o Pedrinho deu umas derrapadas e aí ele ligou lá na ESPN, reclamou da conduta, nossa, estão atacando o meu caráter. Pera lá, meu amigo. É crítica normal, como eu já fiz. Já critiquei Landim no Flamengo, Leila, Augusto Melo no Corinthians. Não tem nada pessoal. É uma crítica. E mesmo eu sendo torcedor, eu tento separar essas coisas e fazer uma...
E eu faria a mesma crítica se o Pedrinho fosse dirigente de qualquer outro clube. Então, ainda tem, de fato, essa coisa. Acho que aos poucos, pessoas internamente no Vasco têm tentado ligar essa chave nele. Olha, nem toda crítica é para te atacar. É claro que vai ter crítica maldosa, vai ter crítica ali acima do tom, mas, repito, como você falou, Juninho, tem de estar preparado para lidar com isso, ainda mais num clube como o Vasco, que está há muito tempo sem ganhar e é natural que a torcida fique mais exigente e cobre mais. Pô, você falou algumas falas atrás que sente falta, né, do Pedrinho aparecer mais, chamar mais essa responsabilidade em momentos de crise. Eu tenho uma brincadeira aqui com o pessoal da bancada e com o chat que só tem uma coisa pior do que o silêncio do Pedrinho, que é quando ele chama a entrevista coletiva e começa a falar que, meu Deus do céu, que aí é tudo eu, porque eu isso, eu aquilo, eu. E ele tá desde que ele sentou na cadeira falando as mesmas coisas. Parece que é uma fita que ele aperta o play e é a mesma coisa falando o tempo inteiro. Então, assim, eu prefiro o silêncio do Pedrinho, porque quando ele fala, ele me irrita mais. Eu já me convenci disso.